Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa! E vamos trabalhar hoje com a transitividade verbal. Muito bem, existe, como nós já vimos, né, verbos que indicam ação e verbos que funcionam apenas como um elo, apenas como uma ligação entre o termo e o sujeito, tá? Quando um verbo, ele é um verbo de ação, a gente também o chama de nocional, tá? Eles podem ser divididos, esses verbos de ação nocionais, em verbos intransitivos e verbos transitivos. O que são os verbos intransitivos? São aqueles que não pedem complemento, ou seja, eles já têm sentido pleno, eles não precisam transitar, eles não precisam de um complemento que venha fechando o sentido dele. O verbo transitivo já não, ele precisa de um complemento. Toda vez que a gente falar em complemento, eu quero que vocês pensem imediatamente em o complemento verbal, é claro, tá? Em objeto direto e objeto indireto. Muito bem. Olha o exemplo. Antonieta sumiu. Cadê o verbo? Sumiu. Gente, quem some, some. Esse verbo ele não está pedindo nenhum complemento, ele está com sentido pleno. Então eu vou dizer que ele é um verbo intransitivo. Isso mesmo. Agora olha aqui. Eu gosto. Eu gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosta de quê? Ou seja, eu preciso agora de um complemento para fechar o sentido da minha frase, da minha oração. Eu gosto de sorvete. Então vamos lá. Olha a minha perguntinha com preposição. Quem gosta, gosta de. Tá vendo? Olha lá. Gosta, gosta de. Tem um complemento, verbo transitivo, nesse caso, indireto. Mas vamos chegar lá. Por enquanto, só vendo a transitividade, se ele é transitivo ou se ele é intransitivo. Agora, o que então? Verbo intransitivo, fechando o nosso discurso. É aquele que sozinho consegue expressar a ideia completa da ação. O menino brinca, quem brinca, brinca. O sol raiou, raiou, acabou. O meu cabelo cresce, cresce, cresce. Brinca, raiou e cresce são verbos intransitivos porque eles não estão pedindo nenhum complemento. Tranquilo? Muito bom. Note que depois do verbo podemos colocar um ponto final, que mesmo assim conseguimos entender a ação ocorrida. E isso é um verbo intransitivo. Mas ele pode ser transitivo. E o transitivo, ele pode ser direto, indireto e bitransitivo. Pode ter dois complementos. Devagarinho, por partes, no estilo esquartejador, verbo transitivo. O verbo transitivo, então, não, ao contrário do outro, expressa a ideia completa de ação. Ou seja, ele necessita de outro termo para completar o seu sentido. Por isso é chamado de transitivo. Isso é, a ação transita entre o objeto para completar seu sentido. Tá vendo? Portanto, para a frase ter um sentido completo, o verbo transitivo necessita do complemento verbal ou do objeto, que pode ser o direto, o indireto, ou no caso dos dois, né, que seria o bitransitivo. Então, o verbo transitivo, como eu já adiantei, ele pode ser verbo transitivo direto, e eu o chamo de VTD. Ele pode ser verbo transitivo indireto, e eu o chamo de VTI. E ele pode ser bitransitivo, VTDI ou VTID. Muito bom. VTD, verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele vai diretamente para o complemento, que chamamos de objeto direto. Ouçam, sem a preposição obrigatória. Viram? Presta bem atenção, obrigatória, porque pode ter preposição, mas ela não é obrigatória. Mas tem um recurso que vai nos ajudar muito. Sempre a gente deve começar a análise sintática pelo verbo. Encontrou o verbo? Pergunta para ele. Faça uma dessas duas perguntas. O que ou quem? Se essa perguntinha, o que ou quem, encaixar, é sinal que eu estou com o verbo transitivo direto. É isso aí. Ninguém recebeu o documento.
começando pelo verbo, cadê o verbo? Recebeu. E aí eu pergunto, ó, lembra o que e quem? Recebeu o quê? Ah, deu certo a pergunta. Mas existe um outro recurso. Eu posso brincar com o verbo. Por exemplo, quem recebe, recebe alguma coisa. Perceba, alguma coisa não tem preposição. Então, tanto faz. Eu posso fazer essa brincadeira. Quem recebe, recebe alguma coisa. O recebeu o quê? Em qualquer uma dessas opções, me indicam que recebeu aqui verbo transitivo direto. E o comunicado seria o complemento dele, o objeto direto. Lógico que ninguém seria o meu sujeito, tá bom? Mas vamos lá. Verbo transitivo direto preposicionado. Lembra que eu falei que o verbo transitivo direto não exige preposição, mas pode ter? Pode sim. Olha só. O verbo transitivo direto é um termo de oração que se liga ao verbo por meio de uma preposição. É importante destacar que essa preposição não é obrigatoriamente exigida pelo verbo, diferentemente de que ocorre com o objeto indireto. Esse é a preposição obrigatória, tá? 2 exemplos aqui, ó. Antônio comeu o pão, Antônio comeu do pão. Posso. As duas são corretas, Eliana? As duas estão corretas. Vamos fazer a nossa análise? Começando pelo verbo. Qual é o verbo aqui da primeira? Comeu, certo? Quem come, come alguma coisa, lembra? Ou então eu falo assim, comeu o quê? Ah, ó, deu para encaixar a perguntinha o quê? Então é sinal que comeu é um verbo transitivo direto e o pão é o objeto direto. A mesma coisa acontece aqui. Ó, comeu. Quem come, come alguma coisa, comeu o quê? Aquele também é um verbo transitivo direto. Só que vocês estão vendo que aqui o objeto direto dele tem a preposição de? Então eu vou dizer que ele é um objeto direto preposicionado. Certo? Então, não dá, muitas vezes eu vejo alunos, olhando a frase, aqui não tem preposição, VTD, aqui tem preposição, VTI, e erraria. Então, eu não posso me deixar levar apenas para o que está na frase. Por isso que aquela perguntinha, o que e quem, vai me auxiliar legal nesse processo para descobrir se é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Mas deixa eu falar semanticamente aqui, ó. Tem diferença? Tem sim, tá? As duas estão corretas, mas o que eu quis dizer é diferente. Quando eu falo Antônio comeu o pão, eu passo a ideia de que ele comeu o pão inteiro. Quando eu digo Antônio comeu do pão, eu passo a ideia que ele comeu uma parte desse pão. Então vai depender do que eu quero falar. Joia? Joia! Verbo transitivo indireto. Esse não. Esse eu tenho que ter preposição. No verbo transitivo indireto, a ação precisa de uma preposição para chegar ao complemento que é chamado de objeto indireto ou OI. Gente, qual era a perguntinha ou quais eram as perguntinhas que eu fazia para descobrir VTD? O que, VTD, o que e quem? Quando eu faço perguntinha para VTI, aparece antes a preposição. Olha aqui, ó. A que, de que, para que, a quem, de quem, para quem. Tá vendo? A minha pergunta ela vem com preposição. Isso me indica que estou diante de um verbo transitivo indireto, tá? Eu acredito em Deus, sempre começando pelo verbo. O verbo é acredito. Quem acredita, acredita em alguém. Olha a preposição. Acredita em quem? Tá vendo a preposição? Muito bem. VTI e a resposta. Eu acredito. Acredito em quem? Em Deus, objeto indireto. Joia, né? Tranquilo, né? Todos nós necessitamos de carinho e compreensão. Qual é o verbo? Necessitamos. Necessitamos o quê? Não dá certo. Como aqui, ó. Acredito o quê? Não, acredito no quê? Acredito quem? Não, acredito em quem. Tá vendo como eu preciso da preposição? Necessito o quê? Necessito do quê? E quem necessita, necessita de alguma coisa. Lembra aquela brincadeirinha? Quando dá alguma coisa, é VTD. Quando vem a preposição antes de alguma coisa, é VTI. É isso aí. Quem necessita, necessita de alguma coisa, necessita de quê? Então, necessitamos é verbo transitivo indireto.
Necessitamos de quê? De carinho e compreensão. Objeto indireto, é claro que todos nós aqui seria o meu sujeito. Joia? Muito bom. Verbo bitransitivo. O que é um verbo bitransitivo? É aquele que apresenta mais de um complemento. Complemento OD, complemento OI. O verbo pode ser transitivo direto e indireto, VTDI ou VTID. Quando apresentar ao mesmo tempo dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Isso ocorre porque a ação do verbo vai para o complemento direta e indiretamente ao mesmo tempo. Isso é, tem um objeto sem preposição e outro com preposição. O ator recebeu elogios da imprensa internacional. Começa pelo verbo recebeu, certo? Recebeu é o meu verbo. Recebeu o quê? Lembra? Sempre eu faço a perguntinha, ok, quem? Se encaixar, eu já sei que ele é VTD. Recebeu o quê? Deu certo, deu certo. E qual seria a resposta? Elogios. Então, elogios vai ser o meu objeto direto. Agora, perceba que tem mais coisas, eu vou fazer uma outra perguntinha. Recebeu de quem? Ó, de quem? Olha a preposição antes. Da imprensa internacional. Então, recebeu é um VTDI. Elogios é o objeto direto. Recebeu o quê? Elogios. Recebeu de quem? Da imprensa internacional. OI. E é claro, o ator seria o meu sujeito. Estou diante de um verbo bitransitivo. Proporciono a você momentos de reflexão. Qual que é o verbo? Proporciono. Proporciono o quê? Eu consigo fazer essa perguntinha. Proporciono o quê? Resposta. Momentos de reflexão. Ele vai ser meu OD. Mas tem mais ali na frase. Proporciono quem? Não, proporciono a quem. Tá vendo? Olha a preposição antes do quem. A quem? A você. Então vai ser VTID. Aqui está o objeto indireto, aqui está o objeto direto. Tranquilo demais, né? Mole, mole. Verbo de ligação. O verbo de ligação, ele não tem uma noção em si. Ele não é nocional. Ele está ali apenas fazendo um elo, apenas ligando uma qualidade ao meu sujeito, tá? Quando o verbo não indica ação, ele tem uma função diferente. Ele serve apenas para ligar o sujeito a um estado. Esse estado é o predicativo, que pode ser, como já vimos, um estado permanente ou um estado momentâneo. Tanto faz, uma qualidade permanente, uma qualidade momentânea. Ela é sincera. Qual que é o verbo aqui? É o meu verbo de ligação. Tá vendo? É diferente de andar, correr, partir, dormir, escovar, tá certo? Não envolve uma ação. E sincera é o predicativo do sujeito, né? Porque tá dando uma qualidade a ela aqui, que seria o meu sujeito. Paulo está nervoso. Está é o meu verbo de ligação. Nervoso é um predicativo do sujeito, que é a qualidade do personagem ou da pessoa Paulo ali. Quais são normalmente os verbos de ligação? Tá aqui, ó. Ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar e permanecer. Gente, mas isso não é 100%. Topei com o verbo andar. Não, mas pera lá, andar também é ação. Lógico, vai depender do contexto. Se eu falar assim, João anda rapidamente, é caminhar. Então é um verbo de ação. Agora, se eu digo, João anda triste, significa que ele está triste. Então o verbo andar aí, ele não está na segunda ocorrência como um verbo de ação, mas como um verbo de ligação. Então o que vai determinar é o meu contexto. Tá bem? Eu tenho que olhar sempre o contexto, tenho que entender a frase. Esses daqui são os que comumente são usados. Mas lembre-se, acabei de dar um exemplo com o verbo andar, né? Eu posso dizer, ele permanece na sala, ação, ele permanece chateado, ligação. Boa, boa. Aqui, resumindo o que nós vimos, eu tenho assim. O verbo, ele pode ser um verbo de ligação. Quando é um verbo de ligação, que está ligando uma qualidade ao sujeito, VL, acabou. Ele pode ser um verbo de ação. Sendo um verbo de ação, ele pode ser intransitivo, não pede complemento. Ele pode ser transitivo, pede complemento. E quando ele é transitivo, ele pode ser direto, indireto ou os dois, né? Bitransitivo, direto e indireto. Lembrando
que eu sempre começo. Cheguei aqui, verbo transitivo. Tá pedindo complemento. O que eu faço? Faz a perguntinha o que e quem. Vê se encaixa. Ou alguma coisa. Se antes do alguma coisa pintar uma preposição, ou antes do que, de que, para que, quem, a quem, de quem, para quem, pintou preposição, verbo transitivo indireto. Joia! Exercício, vamos colocar isso em ordem? Quando repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário, mas não como se pensa em perigo que passou, um mal abordado, um pesadelo extinto. Todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. Dom Casmurro de Machado de Assis. Na frase acima, os verbos destacados são, quando repetir. Quem é que repetir? Eu sou o sujeito. Eu repeti. Repeti o quê? Isto. Tá vendo? A perguntinha o quê dá certo. Eu já sei que aqui eu estou diante de um verbo transitivo direto. Ou é a A ou é a B. Pela terceira vez, pensei no seminário. Quem pensa, pensa e que? O que? Não, pensa em que. Olha a preposição. Verbo transitivo indireto. Muito bem. Em perigo que passou. Gente, se passou, passou. Isto mesmo. Alternativa A. De boíssima, né? Muito bem. Mais uma, a última. Assinale a alternativa que o verbo é transitivo direto. Ok, quem? Certo? Ligado sem a preposição obrigatória. Comprei. Comprei o quê? Um terreno. VTD. Construir o quê? Uma casa. VTD. Ah, tá certa. Os guerreiros dormem agora. Os guerreiros dormem. Quem dorme, dorme. O agora é adjunto adverbial de tempo. Mas eu posso terminar aqui, os guerreiros dormem. É verbo intransitivo. O cego não vê. Não vê? Não vê. Quem vê, vê. Não está pedindo complemento. João parece zangado. Aqui é um verbo de ligação que está ligando a qualidade a João. Ou seja, alternativa A. E com isso, eu encerro essa aula. Peço a vocês, antes de ir embora, que curtam o vídeo, que coloquem, façam os comentários aqui, tá certo? E que divulguem esse canal nas redes sociais. Posso contar com você? Isso aí. Até o nosso próximo encontro.